Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui ele sustentou a mim, sustentou a ti. Glorifiquemos ao nome daquele que pode nos dar a vida. Só ele pode nos salvar, nos fazer diferente, sempre. Ele pode ter o dom maior de te mudar, de me mudar. Sabe por quê? O Senhor é bom. O Senhor ele é compassível com nossos defeitos. Ele é compassível com as nossas limitações. E Ele é aquele que pode estar à frente, me direcionando e a ti direcionando. É isso que importa. O demais, o Senhor faz. Ele que agrega e às vezes a gente desagrega, mas Ele sempre está para nos levantar, segurando pela mão, pela destra direita dele. Amém? Abram comigo em 1 João 4 e vamos falar sobre o dom do discernimento. Hoje é uma coisa que a gente precisa muito. Existe muito espírito de engano. O que é espírito de engano? Falsos profetas. Aqueles que falam ou procuram a vida das pessoas. Sim, existe. Ou aqueles que ainda falam de si, de uma sensação. Não, quando Deus fala, Ele testifica no teu coração, se sente paz. E uma profecia, ela vem para trazer tormenta. Então, traz paz. Amém? E começa assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, a Bíblia foi escrita há quantos mil anos atrás? E já naquela época já se falava de falsos profetas. Imagina na época de hoje, onde nós queremos profecias, nós queremos respostas rápidas do Senhor. Então, o que ele está falando? Ei, não creais em todo espírito, mas faça prova se são de Deus, como já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Hoje, então, nossa, meu Deus, como tem falsos profetas, falsos ensinamentos. Profecia é um dom, tá? É um dom. A gente não pode julgar os profetas. Porque aqui a gente está falando é de jogar a situação. E assim, quando ela tem embasamento bíblico, pode ter certeza do Senhor falando. Vamos por 2? Como que a gente pode fazer isso? Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que ele há de vir, eis que já está no mundo. Então, primeira coisa, esse dom de discernimento é uma das coisas. O que melhor conhece a Bíblia é o diabo. Ele veio antes dela existir. Ele já existia quando o mundo foi gerado. Então ele conhece tudo. Ele conhece a mim e você melhor do que nós mesmos. Então, só que ele não consegue falar que Jesus é o único Salvador, é aquele que veio e morreu no madeiro. Ele não consegue proclamar isso. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando se tem um espírito maligno e esse espírito maligno está na pessoa, apesar de muitos não crerem, amém, é de cada um, eu estou dando um exemplo. A gente pede para a pessoa falar, confessa que Jesus é o Salvador, e ela não fala, ela não responde. E ela se pede novamente, ela não responde, até ela ser, quando ela já está liberta, você pode pedir, olha, fala que o Senhor é seu Salvador, fala, chama, clama o nome de Jesus, e ela faz.
Então o Espírito, ele não faz porque Deus amou Jesus mais do que a Lúcifer. A maior raiva de Lúcifer é que nós somos imagem e criatura dele. Ele tem inveja. Ele foi, né, jogado para a terra por causa de rebeldia, né? Por causa de uma inveja que ele tinha. E queria ser maior do que o posto dele. Mas Deus faz as coisas conforme quer. Só que ele era tão rebelde que ainda levou 1/3 dos anjos. Então temos 1/3 de anjos caídos. Imagina quantos anjos caídos tem ao seu redor. Você acha que ele não sabe o teu olhar, o teu pensar? Então a primeira coisa é, ele não consegue confessar o nome de Jesus Cristo. Então todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que já há de vir, e eis que está no mundo. Então ele anda no mundo. Ele foi arrebatado para onde? Para o mundo. Ele veio para o mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tem vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então ele vira e fala assim, olha filho, não temas, porque vocês já venceram, porque maior é o que está em vocês. Maior é o Espírito Santo que eu coloquei em vocês. Quando ele fala, filhinhos, sois de Deus e já os tem vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Porque Jesus foi lá, morreu, foi no inferno e saqueou o inferno. Então, o diabo, apesar de tentar Jesus, ele não conseguiu. Ele foi saqueado, ele foi derrotado pela morte de Jesus. Então, se o Espírito Santo já está em mim, ele vivifica e não tem como ser diferente. Então, Deus já fala aqui que o que está em nós é maior do que está no mundo. Só que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Muitas vezes nós não estamos deixando. A gente coloca medo, a gente tem medo do diabo. Ei, quem tem que ter medo do diabo é ele. Quem tem medo de nós é o diabo, aliás. E se nós somos o Espírito Santo, se nós somos imagem e semelhança de Deus, né, que somos criatura dele, por que temeis? O diabo, o único que ele teme é o quê? A Deus. Então, por que não? Porque temes. Hoje a gente tem até cristãos que têm medo de diabo. Não querem libertação. E às vezes as pessoas precisam sim passar por processo de libertação. Todos os dias nós precisamos passar por processo de libertação. Mas tem algumas pessoas que precisam de uma libertação mais profunda. Ela foi santificada a outras situações, em outro tempo, às vezes até quando é inocente. Então, aqui é saber discernir. Estou te dando exemplo das coisas, mas é discernimento. E como é que você cria esse discernimento? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. E no 5 ele fala, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vou voltar a isso, que isso aqui é muito importante. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo ouve. Falar do mundo é tão fácil, gente. Você já viu quantos milhões de pessoas escutam isso facilmente? Então, do mundo são, por isso fala do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que proclamam Jesus são de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, se você é de Deus e falar e a pessoa não te ouvir, pode ter certeza, ela não é de Deus. Ela não te ouviu. Porque se é Deus falando, ela não vai te ouvir. Nisso conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Onde está o Espírito da verdade? Aquele que conhece a Deus. E o Espírito do erro?
aquele que ainda está no mundo. E o Senhor não é Deus que fica em cima do muro. Quem está em cima do muro, deixa eu só te lembrar mais uma vez, o muro é do diabo. O Senhor é sim ou não. Então quem fica no meio termo é do diabo. O Senhor é sim ou não. Então é hora de você rever suas atitudes, eu rever minhas atitudes e seguir em frente. Amém? Só até aqui, irmãos. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Faça a vontade do Senhor Jesus e de multiplicar e de levar a boa nova a toda criatura. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Vajiri, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.